Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta, dando continuidade aqui ao nosso curso. Então nessa aula a gente vai estar falando um pouco mais aí da parte de orientação a objetos em Python. Mais especificamente a gente vai estar falando um pouco sobre herança, tá? Então uma explicação breve sobre herança, em seguida a gente vai para o código e isso fica muito mais claro. O que é herança? A herança basicamente é o fato de uma classe herdar os comportamentos, métodos, funções, atributos que a gente definiu em uma outra função. Isso é muito útil na hora de a gente fazer reaproveitamento de código e também na hora da gente criar ali a estrutura do nosso sistema, a abstração do nosso sistema. É muito comum utilizarmos a herança da orientação a objetos na hora da gente fazer, a gente criar ali a estrutura do nosso programa, tá? Então, a gente vai estar implementando aqui uma orientação a objetos, a gente vai ver como que isso funciona, vai ficar muito mais claro quando a gente começar a codar. Então, eu vou aqui, vou criar um arquivo novo aqui, seguindo aqui a sequência mesmo, né? Mas eu sei que esses números aqui já estão todos fora de ordem, porque às vezes a mesma aula eu tô quebrando em duas, três, tô criando aula extra, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Então, já está muito mais longe do que isso. Mas aqui, ó, arquivo aula 18 vai ser o nosso arquivo onde a gente vai estar falando de herança, tá? Então, eu vou criar uma classe aqui chamada, digamos que eu vou criar uma classe chamada conta bancária, tá? Uma conta genérica que herda de object, tá? Isso aqui já é herança, inclusive, né? Como a gente falou, toda classe do Python herda pelo menos de object, que é a classe mãe de todas as classes, que é object, alright? Ok? Então, o que tem uma conta bancária? Digamos que a conta bancária tenha saldo, começa em 0, tá? Toda vez que a gente pode fazer assim, ó, em vez da gente usar um saldo aqui, a gente pode definir o init, que é o construtor, ele não precisa de receber nada disso. E toda vez que a gente abrir uma nova conta, ele vai fazer, vou fechar aqui que eu cortei, self.saldo igual a 0. Beleza? Então, esse é o início. E o que tem uma conta bancária? Tem, por exemplo, aqui os métodos depositar e sacar. Então, def depositar, que vai receber o valor que você quer depositar, e vai fazer self.saldo mais valor. Esse é o nosso método depositar. E o método sacar, self sacar, vai receber o valor que você quer sacar e vai fazer self.saldo menos o valor que você quer sacar, certo? Digamos que eu tenho aqui também um método chamado consulta saldo. Consultar saldo, que vai imprimir self.saldo. Tá? E toda vez que a gente sacar ou a gente depositar, a gente chama ele. Então, self.consulta saldo. O usuário, depois que ele depositar ou que ele sacar, ele sabe quanto que está o saldo novo dele. Tá? Então, esse aqui é o básico de uma conta bancária. Agora, a gente tem, no mínimo, dois tipos diferentes de conta bancária. Conta poupança e conta corrente. Tá? Aqui não tem nenhuma lógica, nenhuma inteligência implementada que seja de um ou de outro. Até porque se você colocar código aqui, que seja da conta corrente ou da conta poupança, você não consegue reaproveitar esse código nas outras contas bancárias. E aí você acaba repetindo o código. Então já é uma má prática. Tá? Então vamos definir aqui classe conta poupança. Tá? Que vai herdar de conta bancária. Olha aqui. Aqui que vem a herança. Olha. Esse que é o grande objetivo dessa aula. Então, a conta bancária vem bem aqui. Conta bancária tá bem aqui. Então, digamos que a gente tem algum método diferente para conta corrente e conta poupança. O que teria de conta poupança, por exemplo? Eu quero saber, digamos, a rentabilidade da minha conta poupança. Quanto que minha conta poupança rende? Tá? Se eu fizer aqui, definir um método chamado rentabilidade, que self. Digamos que no mundo real, né, ele vai no banco de dados, vai consultar lá no banco de dados, nos arquivos desse cliente, qual que é a rentabilidade da conta dele, ou qualquer coisa do tipo, e imprime na tela. Então,
digamos que a gente vai criar um método aqui chamado busca, consulta, rentabilidade, tá? Esse método vai ser um método privado, tá? O Python não tem esses delimitadores de acesso como private, public, como em outras linguagens. O Python simplesmente acredita que isso não é necessário, porque ele tem aquele mantra do que somos todos adultos. A gente sabe o que é private, aquilo que não é, aquilo que é público, aquilo que não é, que a gente deveria estar acessando ou não. Então ele deixa na mão do desenvolvedor para que ele vá e faça o que ele acha necessário. Até porque mesmo, né, vamos ser honestos, até mesmo no mundo real, quando você está desenvolvendo, se o negócio está private ali, você muda para public e faz o que você tem que fazer, né? Não é necessariamente por causa disso que o pessoal respeita. Mas, claro, empresas mais sérias, como inspeção de código e tudo mais, isso não passa. Mas é uma coisa muito subjetiva. Então no Python ele acredita que se só por convenção você coloca esse asterisco aqui no início para indicar que você gostaria que esse método fosse privado, ele não fosse exposto para o mundo real, tá? Então você só coloca esse asterisco aqui quando, digamos que eu tenho um objeto aqui chamado conta bancária que recebe conta bancária, conta poupança. Que recebe conta poupança, certo? Esse método que começa com asterisco, se a gente fizer conta poupança asterisco, tá vendo que ele não vem? Consulta rentabilidade, já o rentabilidade vem, tá vendo? Você até tem como você utilizar ele, por mais que ele seja privado. Isso aqui é só uma convenção, entendeu? É só uma forma de você esconder aquilo que não precisa, né, está aberto. Eu não preciso abrir isso aqui para um desenvolvedor chamar, porque eu já estou disponibilizando rentabilidade, que é um método que vai fazer mais coisas. Esse aqui é só uma parte do processo de consultar rentabilidade. Acessar ele por si só não vai fazer sentido nenhum para o dev. O acesso desses métodos só faz sentido aqui dentro da própria classe, porque a classe rentabilidade vai fazer bem assim, ó. Rentabilidade recebe self.rentabilidade. Consulta. Deixa eu só concluir aqui. Self. Digamos que ele buscou no banco de dados e achou 1.6. Então ele vai retornar 1.6. Então ele vai fazer aqui, ó, consulta rentabilidade, tá? Então ele vai pegar a rentabilidade, vai mandar para o rentabilidade. Digamos que tenha mais alguma permissão aqui, sei lá, ó, se rentabilidade for menor do que 0, sei lá, ou menor do que 0,5, consulte seu gerente. Consulte seu gerente. Muita lógica, eu tô colocando isso aqui como exemplo, mas muita lógica pode vir aqui dentro do método rentabilidade. Então, por isso que eu falei que o rentabilidade, que é o método que faz sentido a gente expor pro dev chamar, e não o consulta rentabilidade, tá? Então, por isso que ele é um método privado. Então, se ele não for menor do que 0.5, eu vou e mostro o valor para o... Eu dou um print rentabilidade, né? E faço de fato a consulta da rentabilidade. Então vamos fazer o teste aqui, ó. Rentabilidade, né? Então vou fazer aqui python.aula18. Olha lá, ele mostrou a rentabilidade para mim. Funcionou perfeitamente, tá? Isso é a conta poupança. Digamos que eu queira fazer aqui os métodos de depósito e saque, né? Depósito e saque. Eu quero fazer conta poupança.depósito. Depositar. Eu quero depositar R$100, tá? Se eu chamar aqui agora, olha só. Ele mostrou aqui para mim 0. Porque o que a gente fez aqui no depositar? Fez saldo mais valor e depois foi um consulta saldo que imprime o saldo. Ele imprimiu 0. Vamos ver por quê. Saldo que começa valendo 0 mais valor. Chamou consulta saldo, fiz print.saldo. Conta poupança. Vamos fazer o seguinte, olha. Vamos colocar um breakpoint.
import pdb.setTrace, certo? E vamos debugar. Então tô ali em consulta saldo, tô bem aqui, ó. Vamos ver o valor, quanto que veio. Ó, o valor veio certo, veio certinho. Então vou para a próxima linha. Já fez saldo, ó, self.saldo. Self.saldo está como zero. Aqui que está o problema. Deixa eu ver se a gente colocou o nome certo. Saldo. Porque self.saldo mais valor. Oh, gente, desculpa. Foi vacilo meu aqui. Self.saldo é mais igual valor. É onde a gente está falando e codando ao mesmo tempo, às vezes confunde. Beleza, foi só um erro de digitação ali. Então, eu consegui fazer o depósito, mesmo que a conta poupança não tenha um método depositar. Essa que é a grande sacada dessa aula, da aula de herança. A gente até viu um extra aqui sobre métodos privados, né, que o Python não tem, private e public, mas você pode colocar um asterisco, um underscore, que é underline, antes para indicar que é privado, mas a grande sacada dessa aula é a herança. Tá vendo que a gente fez o depósito aqui, a gente pode fazer um saque também. Então, conta poupança.sacar, quero sacar 50. Tá? Sacar 50. Olha lá. Eu saquei, eu fiz o depósito de 100. Mesma coisa aqui agora, com certeza eu esqueci o sinal de mais. Menos igual. Olha lá. Então, consultou minha rentabilidade, fez um depósito e fez um saque, tá? Mesmo que a conta bancária não defina os métodos depositar e sacar, tá bom? Inclusive, o consultar saldo está disponível. Se eu fizer um conta poupança.consultar saldo, no final ele vai mostrar o saldo duas vezes para mim, ó. Mostrou 50, depois mais 50. 50 porque o saldo, o depositar, o sacar, quer dizer, chama, e o 50 porque eu estou chamando consultar saldo. E aí, mais uma vez, a diferença de público e privado, olha. Nessa classe conta bancária faz sentido expor o consultar saldo. Por isso que eu não coloquei o asterisco. Agora, aqui eu não quero colocar o consulta rentabilidade, porque o consulta rentabilidade vai no banco, né? Digamos que ele tem que chamar uma API, tem que fazer mais coisas ali, né, para chamar o consultar rentabilidade. É só parte do processo. E aí aqui o rentabilidade, ele vai receber o valor, ele vai verificar se o valor não está muito baixo, e se o valor estiver muito baixo, pode ser um problema na conta, aí ele pede para o cara chamar o gerente, né? Ó, se eu colocar aqui 0.4, né? Então o método rentabilidade orquestra a coisa toda, tá vendo? Não consultou a rentabilidade, mandou ligar para o gerente. Então, por isso que eu não quis expor esse cara, mas esse aqui eu já quis expor. Então, essa aí que é a grande a sacada dos métodos públicos e privados que você pode estar utilizando. Beleza? Então, essa foi a nossa aula de herança, tá? Na próxima aula, a gente vai ver um negócio muito legal chamado polimorfismo, juntamente com a sobrecarga de métodos, tá? Pra gente conseguir fechar essa parte de herança, polimorfismo, etc e tal. Tá ok, gente? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Desenvolvam aí na máquina de vocês, escrevam o seu próprio código, porque é só escrever no código que a gente treina a programação, tá ok? Um grande abraço e até mais.